Albert Einstein já dizia que juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Mas por quê? E qual é a diferença entre juros simples e juros compostos? Vamos descobrir nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Everton Matheus, bem-vindos a mais um vídeo. E sim, hoje nós vamos falar de juros e a diferença entre juros simples e juros compostos. E no final nós vamos até analisar o que é preciso para que os juros compostos trabalhem pra gente, para que a gente chegue até R$ 1 milhão. Mas enfim, vamos começar com o básico. Qual que é a diferença entre juros simples e juros compostos? Vamos ver qual que é a diferença entre um e outro. Se define juros simples, né, aqueles juros que são aplicados sempre sobre o valor inicial. Então não importa por quantos meses esses juros vão ocorrer, eles sempre vão ser juros baseados no valor inicial. Então mesmo se fosse juros por 12 meses, 12 anos, 20 anos, o juros simples vai ser aplicado sempre ao valor inicial que você colocou. Já nos juros compostos, isso não é o caso. Por isso que os juros compostos é também chamado de juros sobre juros, né? Porque os juros vão ser aplicados sobre o último valor disponível, né, do capital. Então, no mês 1, no mês 1 vai ser o valor inicial, né, o juros sobre o valor inicial. No mês 2 vai ser os juros não sobre o valor inicial, mas sobre o valor sobre o valor final do mês 1. E aí o mês 3 vai ser juros sobre o valor final do mês 2 e assim por diante. Mas então vamos ver em uma simulação qual que é a diferença entre os juros simples e juros compostos, né? E por que juros compostos é a oitava maravilha do mundo e é aquilo que vai te fazer tornar rico, né? Que vai alavancar o teu capital e que é o segredo de muitas pessoas que fazem o dinheiro trabalhar por elas, né? E não vice-versa, trabalhar pelo dinheiro. Então, nessa comparação, vamos começar pelos juros simples. Nós vamos começar com um capital de R$ 100 e uma taxa de juros de 10% ao mês. E nós não vamos ter aportes nenhum. Então, no primeiro mês, nós vamos ter os nossos R$ 100, nós vamos multiplicar pela taxa de juros, que é 10%. E isso vai nos dar R$ 10. E aí nós vamos adicionar esses R$ 10 ao valor inicial, que são R$ 100. Então, no total, nós vamos ter R$ 110 no primeiro mês. No segundo mês, nós vamos fazer a mesma coisa, R$ 100, que é o valor inicial, e nós vamos multiplicar de novo por 10%, que é a taxa de juros, e isso vai nos dar de novo R$ 10. E aí nós vamos somar com o valor que a gente tinha acumulado, que era 110. Então agora no final do mês 2 nós temos R$ 120. No mês 3, nós vamos fazer a mesma coisa que os outros 2 meses. Nós vamos multiplicar R$ 100, que era o nosso capital base, por 10%, que é a taxa fixa. Isso vai nos dar R$ 10 novamente. Somando com os 120 que nós tínhamos de capital acumulado, isso vai nos dar R$ 130. Então no final do mês 3, somado, nós temos R$ 130. E disso, R$ 30 foram de juros. Então vamos fazer aquele fast forward um pouquinho para o mês 12, né? O último mês, por exemplo. Então o cálculo seria, novamente, o capital inicial R$ 100, multiplicado por 10%, isso daria R$ 10. E nós vamos somar com o capital final que a gente tinha no final do mês 11, que seria R$ 210. Então somado, o capital final desses 12 meses seria de R$ 220. Desses 220, de juros somente, seriam R$ 120. Então R$ 120 desses 220 são de juros. E o resto é os R$ 100 de capital inicial. Então agora vamos ver com os juros compostos como que fica esse cálculo, né? Se tem muita diferença ou pouca diferença. Então o mês 1, ele é bem parecido com o mês 1 do juros simples. Você vai pegar o capital inicial de R$ 100 e você vai multiplicar por 10%, que também é a taxa fixa dessa simulação dos juros compostos. Isso vai te dar R$ 10. E você vai somar R$ 10 ao capital inicial. Então o capital total é R$ 110. No mês 2, você não vai somar o capital inicial. Você já vai pegar o capital total que você tem. Então você vai pegar R$ 110 e multiplicar por 10%, que é a taxa de juros. E isso vai dar R$ 11. Tinha dado 10 no mês passado. Esse mês já deu R$ 11. E você vai somar esse R$ 11 ao capital do mês passado, que eram R$ 110. Então agora você tem um capital de R$ 121. No mês 3, você vai pegar o capital do mês passado, R$ 121, e vai multiplicar por 10%, que é a taxa de juros. Isso vai te dar R$ 12,10. E você vai somar ao capital do mês passado. Então, você teria R$ 133,10. Você pode ver, em 3 meses já tem R$ 3,10 de diferença do juros simples. Então, vamos pular para o mês 12, né? Para o último mês. Como seria? Então, nós vamos pegar o capital do mês anterior, do mês 11, que seriam R$ 285,31, e nós vamos multiplicar pela taxa de juros, que são 10%. Isso nos dá R$ 28,53, que somando com o capital total do mês passado, nos dá, no final, R$ 313,84. Então, no simulado de juros simples, o total foi de 220. No simulado de juros compostos, o total, em 12 meses, a mesma taxa fixa de 10%, porém, em juros compostos, foi um total de R$ 313,84. Somente de juros foram R$ 213,84, somente de juros, praticamente quase o dobro do que nos juros simples.
Imagina então, o poder dos juros compostos. A cálculo, os juros eram o mesmo, somente pelo fato de um ser juros compostos, então vai ser os juros acumulados, e o outro ser juros somente sobre o capital inicial, a diferença que não faz no longo prazo. Mas então, vamos elevar isso um pouco mais, né? Vamos alavancar mais a nossa possibilidade de fazer dinheiro. O que aconteceria se a gente fizesse o mesmo cálculo de juros compostos, porém todo mês nós também aportássemos no final do mês mais R$100? Então nós vamos partir com o mesmo capital base, nós vamos partir com a mesma taxa de juros, porém no final de todo mês nós vamos acrescentar mais R$100 de aportes. Como que fica isso? Então, no primeiro mês, capital inicial de R$100, multiplicado por 10%, isso dá R$10. Juntando, R$110. E nós colocamos mais R$100 no nosso bolso no final do mês. Então agora nós temos, no final do primeiro mês, R$210. Até aqui tudo bom? Então, mês 2. R$210, que era o capital do mês passado, vezes 10%. Isso dá R$21. Somando tudo, R$231. E aí, nós alocamos mais 100. Então, no final do mês 2, nós temos R$331. Mês 3, nós pegamos R$331, que era o total do mês passado, vezes 10%, isso nos dá R$33,10. Acumulando tudo, isso nos dá R$364,10. E aí nós aportamos mais 100. Então, no final do mês 3, nós temos R$464,10. E aí nós vamos mês. E aí chega no último mês, 12º mês. Então nós vamos pegar o valor do mês 11, que era de R$2.138,43, multiplicar por 10%, isso dá R$213,84. E aí, somando tudo, isso nos dá um valor final de R$2.352,27. E ainda nós colocamos os últimos R$100 de aporte. E aí, quanto fica tudo? Fica R$2.452,27. Olha a diferença. Somente por aporte, a gente saiu de R$213,84 no simulado de juros compostos sem aporte para R$2.452,27 com os aportes. Mas aí, beleza, só de aporte nós fazemos R$1.200, R$1.300 contando o valor inicial, né? Porém, se você for parar para pensar, total de aporte, R$1.200, só que de juros, total de juros, R$1.152. Então, quase o mesmo tanto foi de juros, né? Com o passar dos meses, né? Se a gente colocasse mais 12 meses aí, os juros iam ser muito maior do que os aportes de R$100. Então, os juros todos os meses iam ser muito maiores do que os aportes todos os meses. Os aportes iriam ficar insignificantes no longo prazo. Tanto que no último mês nós recebemos R$213 de juros. Então, sim, o dobro do aporte. Então, no longo prazo, a taxa de juros tende a ser a maior parte da carteira do crescimento e, com o passar do tempo, o aporte tende a ser a menor parte do crescimento, né? Os aportes vão ser constantes, o mesmo valor, porém, os juros vão ser exponencialmente cada vez mais grandes, né? Como que nós podemos utilizar isso para ser milionários em um futuro breve ou não tão breve, né? Então, eu preparei aqui alguns simulados. Vamos fazer um simulado que você esteja planejando para aposentar milionário. Então, você tem vários anos. Como que você faria? Nós vamos colocar aqui 10% ao ano de rentabilidade, porque isso seria uma carteira de investimentos, que rende mais ou menos 10% ao ano. Se você montar uma carteira que é bem distribuída no mercado, você vai ter um crescimento médio de 10% ao ano. Então, como você pode utilizar isso para se tornar um futuro milionário, ou para ter uma aposentadoria com R$1 milhão? Então, vamos fazer essa primeira simulação aqui com aportes de R$200 por mês. Quanto tempo demoraria com 10% ao ano de taxa de juros para que a gente se tornasse milionários? Aportando R$200 com uma taxa de juros de 10%, nós precisaríamos de 39 anos de aporte todos os meses de R$200. E no final desses 39 anos, a gente teria R$1.015.103. Então, definitivamente, 39 anos nós seríamos milionários. Porém, como eu falei para você, 92% disso é somente de taxa de juros, são somente os juros compostos. Porque se você parar para ver, R$921.303 desse R$1.015.000 são de juros. O resto são de aportes. Então você vê, os aportes são praticamente insignificantes depois de 39 anos. Mas não. 39 anos é muito tempo, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu posso aportar mais. Vamos fazer que eu possa aportar R$500 todo mês. Quanto vai demorar isso? Com 10% ao ano. Então, para se tornar milionário, com 10% ao ano, com R$500 de aporte todos os meses, você precisaria de 30 anos aportando, e isso te deixaria com R$1.040.146. E desses, porque você teve menos tempo, em vez de 39 anos, seria só 30 anos, então 9 a menos que o caso 1, os juros compostos acumularam um pouco menos, né? Eles tiveram menos tempo para se acumular, né? Então, desses R$1.040.000, somente não, porque é um número muito bom. Porém, desse R$1.859.643 foram de juros. O resto foi de aportes, né? Dos aportes de R$500 todos os meses. Mas enfim,
você ganha muito dinheiro e você fala, não, eu quero ter 1 milhão em 5 anos. Quanto que eu preciso aportar com esses 10% de rentabilidade? Quanto que eu preciso aportar todo mês para daqui 5 anos eu ter 1 milhão na minha corretora? Então, fazendo os cálculos, se você aportar 13 mil reais todos os meses, em 5 anos, você vai ter 1.016.232 reais. Mas aí que vem o interessante. Como os juros foram acumulando somente por 5 anos, então não foram 30, não foram 39. Foram somente 5 anos. Desse 1 milhão, somente 223.232 reais são de juros, o resto é de aporte. Então o aporte aqui tem 80% do peso da tua carteira, né? 80% foram de aportes e somente 20% foi de juros acumulados. Então pensa, depois disso, se você deixar a carteira crescer só de juros, né, reinvestindo todos os juros que entram, reinvestindo, comprando mais ações, pensa em 10 anos como esse número vai estar diferente, né? Aqui ela está 20% de peso são de juros, né? 20% desse valor de 1 milhão são de juros. Mas pensa, em 10 anos pode ser que vai fazer toda a diferença. Então você vê como que juros tem esse poder, né, de alavancar exponencialmente a tua carteira. Se a gente olhar um gráfico, o gráfico normalmente ele tende a sair bem retinho, praticamente íngreme, horizontal, e de repente ele vai fazendo uma curva, uma parábola, e ele fica praticamente vertical se deixar subir ao infinito, né? Então esse é o efeito, né, dos juros compostos. Ele cria essa curva no gráfico que vai infinitamente para cima depois. Então um dos fatores que influenciam os juros compostos, né, que fazem a tua carteira crescer é o tempo. Então quanto mais tempo, mais os juros têm a probabilidade, mais os juros têm essa capacidade de acumular e crescer exponencialmente. O outro fator são os aportes, né? Então, quanto mais você aporta e mais tempo você dá, esses dois fatores juntos é o resultado da vitória, como a gente pode ver nos primeiros dois simulados, né? De 39 anos e 30 anos. E isso é porque nós calculamos uma rentabilidade de 10%. Se alguns desses fatores mudam, né? Você consegue aportar um pouco mais, ou em algum ano a tua carteira cresce um pouco mais que 10%. Isso são fatores ótimos que vão influenciar nos teus juros compostos, né? Como nós podemos fazer os juros compostos com dividendos que entram? Então, tipo assim, se a gente tem na carteira um ativo que paga dividendos, nós pegamos os dividendos como um fundo imobiliário ou um banco que te paga trimestralmente, nós pegamos esse dinheiro e reinvestimos comprando mais ações, comprando mais fundos imobiliários, nós estamos reinjetando juros no sistema. Então é daí que vem o termo de juros sobre juros, porque os juros estão sendo reacumulados no capital total e aí vão ser aplicados mais juros em onde já tinha sido aplicado juros, né? Então juros sobre juros. Mas não é só na questão de carteiras financeiras que é utilizado juros compostos. A fatura de cartão de crédito, ela também tem juros compostos. O banco ganha sobre você se você deixar de pagar. Quanto mais tempo você deixa de pagar e os juros vão acumulando, os juros são o que te matam, né? Porque são juros absurdos, astronômicos e são juros compostos. Então, todo mês que passa, vai aumentando o capital que você deve ao banco. Então, assim, é uma das maneiras também que o banco ganha muito dinheiro. Ele também utiliza o poder de juros compostos contra você. Então, por que você não poderia utilizar os juros compostos a teu favor, né, na tua carteira de investimentos? Mas, enfim, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilha, deixa o teu like aqui e se inscreve no canal, porque nós estamos sempre postando mais vídeos assim. São conteúdos sobre finanças, sobre investimentos, e eu tenho certeza que sempre tem algo novo para se aprender. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!